museu é a nossa própria existência, particularmente a cidade em si. Esse é o grande museu. Porque aí você mede como uma virtude pode se tornar um desastre. Pelo uso, pelo mau uso, pela má interpretação que se faz. Nós estávamos conversando sobre o automóvel, é um exemplo muito claro. Né? Você transportar um indivíduo de 70 quilos numa engenhoca que pesa 700 quilos, queimando petróleo, etc, etc. Está aí o desastre todo disso que está aí. Para corrigir tudo isso que nós vamos ter que fazer. Senão o planeta acaba, do ponto de vista humano. Como habitat do homem já não aguenta mais. Essa é a grande questão sobre museologia hoje, entendendo o museu como uma parte da memória que nos interessa, não como simples memória, um cultivo que pode ser até perverso, você fazer da cultura instrumento de imobilismo, não se toca, né? O que é patrimônio cultural. Ao contrário, a ideia de cultura é algo que se cultiva sempre. Portanto, todo o discurso é feito para continuar, não para ser cristalizado como uma coisa definitiva. O grande museu mesmo hoje é a própria cidade, né? Porque o museu, na origem, podia se dizer que veio da ideia de que aquele, como uma exceção, que não era comum, com grande dificuldade, grandes panegíricos até, chegou até lá e trazia aquilo para você ver, então, que você nunca tinha visto. Bem, com o mundo pequeno que se tornou, você atravessa o mundo hoje em poucas horas, não é? Não é mais necessário você trazer nada daqui para lá. Nós já conhecemos o planeta inteiro. Portanto, a grande questão museológica é a reflexão sobre o que sabemos, mais do que ver objetivamente objetos que você nunca teria visto antes. Tudo isso, por outro lado, é muito recente, o que é uma questão séria para o homem, porque não se trata de novidades, mas com que velocidade a novidade apareceu. Né? A velocidade tornou-se enorme de um dia para o outro, de uma geração para outra. O que se sabe hoje já não se sabia, é o que não se sabia, não no século passado, não, nem há 30 milhões de anos atrás. É o que não se sabia ontem. Né? Portanto, o mundo hoje é mais do que nunca um mundo reflexivo e tirando dessa experiência do homem no planeta algo que sirva para corrigir o que podia se chamar uma rota de desastre. Nós não podemos comer o planeta do modo que estamos fazendo, né? Bom, nós estamos falando tudo isso por causa da nossa palacete na Praça da Liberdade em Belo Horizonte. Né? Você sabe que o estado de Minas Gerais e a cidade de Belo Horizonte, só no nome que se deu, Minas Gerais, no mundo colonialista, 400 anos, não é nada. E Belo Horizonte, nós teríamos que cuidar para que seja sempre belo, não é? Mas não adianta ser belo se o horizonte for longínquo. Tem que ser belo aquilo que se vê a 30 metros também de distância só. Até o próprio ar que você respira tem que ser bom, né? Portanto, eu insisto nessa ideia que é para refletir que o museu, essencialmente, hoje é a própria cidade, se nós desenvolvermos um plano crítico sobre ela mesma e a sua vida, o que se chama vida urbana. Até porque não há outra para o homem. O habitat do homem é a cidade. Não existe outro lugar para você viver, né? São raras exceções, né, de escala. E uma das questões interessantes, já que a conversa é com arquitetos, não sei se o Pedro concorda, é justamente na ideia de conservar uma coisa ou outra que na história seria interessante que todos vissem como que foi feito aquilo, etc., numa certa época, a própria casa, digamos assim, a própria construção, no caso
o nosso palacete lá, cuja origem, aquilo é de que ano, Pedro? 1897. E foi construído exatamente... Era a Secretaria de Educação, mas anteriormente era a Secretaria Do Interior. do Interior, né? Já era uma Secretaria de Estado, um edifício administrativo, né? Da administração da cidade e do Estado, uma vez que aquilo é a capital do Estado. Em tese, é o lugar, como origem da cidade, de ponto central da cidade, que é a coisa mais importante, o aspecto mais importante de uma situação espacial que devia ser conservada. O que nós fizemos é, diante da posição do governo de não demolir essa casa, que é um exemplo de coisa da época, de construção da época, inclusive da impostação que o Estado dava necessariamente, com o sentido de monumentalidade da própria República, tudo isso, as suas instalações. É um belo palacete, de acordo com a visão da época. Portanto, conservá-lo é interessante, mas o que eu queria dizer é justamente isso, que a melhor maneira de conservar é dar um uso atual. Você tem que atualizar o uso com pequenas intervenções, que é a tal memória que se quer conservar da construção original permaneça de um modo claro e visível, mas que, entretanto, aceite as transformações indispensáveis por senso comum. Todos temos que estar de acordo que são indispensáveis para abrigar novas ativas funções. Se perder a atividade, fica muito difícil você assegurar a visibilidade daquilo. Portanto, a grande questão desse museu, antes de dizer se é museu disso ou daquilo, é a transformação num edifício executivo, digamos, para abrigar funcionários, etc., a transformação desses espaços construídos para novos usos. Que é essa colocação que você fez de criar espaços integrados e amplos e principalmente um circuito de visitação no edifício, né? De permitir que você atravesse os espaços com a maior integração possível, né? O que eram gabinetes foram removidos e criou-se galerias e principalmente a possibilidade de contornar aquele pátio central, que é uma questão importante do edifício, que já tinha uma cobertura desajeitada, mas foi feito um projeto de uma cobertura mais interessante, mais bonita, mais leve, e principalmente, estando um patamar acima, liberou a visualização daquele elemento original do edifício, que é o vitral que lá está, né? As transformações foram necessárias e fundamentais para a alteração, transformação do uso, né? Que a nova volume de circulação de público, que é totalmente diferente de um edifício administrativo, como era antes, que já tinha um pequeno elevador e uma escada, suscitou essa ideia de uma circulação melhor dimensionada, mais adequada ao transporte das pessoas, inclusive grupos, né? Para entrar uma classe de crianças inteiras no elevador. E a ideia dessa nova escada que gera essa circulação mais intensa, mais confortável e que vai dar condições para essa transformação. No fundo, é a reiteração do valor da própria cidade, da praça, no caso, da origem dali, do centro administrativo de Belo Horizonte, e tem uma importância cada vez mais, eu acho. A ideia é que as coisas possam ser revividas e revitalizadas sempre como o tesouro mais caro que nós possuímos, que é a cidade que construímos, né?